Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui de volta. 27º domingo do tempo comum é este domingo, ano litúrgico C. E o evangelho proposto pela liturgia é Lucas, já que estamos no ano C, né? Sempre Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. O tema para a liturgia deste domingo é o seguinte: fé é a resposta dos seres humanos ao dom de amor que Deus faz a toda a humanidade. Fé, repito, é a resposta dos seres humanos ao dom de amor que Deus faz a toda a humanidade. Jesus quer conduzir os seus discípulos da religião à fé, de uma relação com Deus baseada na submissão, na obediência às suas leis, uma relação que faz do crente um servo para com o seu Senhor, a uma relação com o Pai, baseada na semelhança e na prática de seu amor. Este é um relacionamento que faz do crente um filho de Deus. Para que isso seja possível, o amor do discípulo deve atingir uma qualidade semelhante à de Deus. E Jesus, repetidamente, neste Evangelho de Lucas, convidou seus discípulos a serem como o Pai, ou seja, a serem bons até a alma. E qual é a qualidade do amor de Deus? Aquela que se expressa em um perdão incondicional. Comecemos então a leitura do Santo Evangelho deste domingo, versículo 5 do capítulo 17. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Estamos, então, como já disse, no capítulo 17 de Lucas. No versículo 3 desse capítulo, a gente lê assim, abre aspas: se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Fecha aspas. E Jesus, já antecipando a objeção, diz, abre aspas agora novamente: se pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e os números não indicam uma quantidade, mas uma qualidade, continuamos, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Está no capítulo 17, versículo 4, exatamente antes da nossa passagem deste domingo. O evangelista usa esta última expressão com um verbo imperativo, perdoa-lhe. Portanto, é imperativo ter que perdoar a quem comete alguma falta. O número, como disse, não indica uma quantidade, mas uma qualidade. A qualidade do seu perdão de Jesus deve ser como a de Deus. E é neste ponto que os apóstolos intervêm com uma pergunta, com uma afirmação completamente fora de lugar. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Mas a fé não pode ser aumentada. Não pode ser dada porque a fé não é dada por Deus. A fé não é um dom que Deus dá a alguns em grande medida, a outros menos e a outros nada. A fé é a resposta dos seres humanos ao dom de amor que Deus faz a toda a humanidade. A fé é a resposta ao dom de amor de Deus. Gravemos bem isso. Prosseguindo, você já vê na sua tela o versículo 6 do capítulo 17 de Lucas. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem responder a Deus, ao apelo de amor de Deus, tem fé. Então, aumentar ou não a fé não depende de Deus, mas depende da resposta do ser humano. É por isso que Jesus responde o que está escrito neste versículo. Aqui a tradução pode ser amoreira ou sicômoro, uma planta que tinha raízes tão profundas que se achava difícil arrancar. Era uma planta que, uma vez plantada, durava 600 anos, para se ter uma ideia. Então Jesus está dizendo que esses discípulos não têm fé alguma, porque uma pitada dessa fé seria suficiente. Eles ainda não responderam ao dom de amor que Deus lhes deu. É por isso que Jesus propõe uma alternativa. Se não aceitam sua oferta de se tornarem filhos de Deus, de ter uma relação com o Pai baseada na semelhança de seu amor, permanecem na condição de servos de Deus, servos de seu Senhor, baseados na submissão.
Neste evangelho de Lucas, na última ceia, Jesus afirmará, abre aspas, eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve, fecha aspas. Lucas capítulo 22, versículo 27b. A novidade trazida por Jesus é que Deus não pede para ser servido pelos homens, mas é Deus que se coloca a serviço dos seres humanos. E pouco antes, no capítulo 12, quase como uma imagem da Eucaristia, Jesus havia falado daquele Senhor que voltou à noite para sua casa e, encontrando os servos ainda de pé, o que fará? Ele não será servido, mas ele os servirá. Está lá em Lucas capítulo 12, versículos de 35 a 38. Prossigamos, visualizando agora os versículos de 7 a 8 do capítulo 17 de Lucas. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Aqui, no entanto, muito pelo contrário, exatamente o inverso do que Jesus havia dito no capítulo 12, que citamos agora há pouco. Ali foi o Senhor quem fez seus servos sentarem-se à mesa e passou a servi-los. Aqui diz exatamente o contrário. Qual é essa contradição? Bem, Jesus propõe uma alternativa. Ou vocês aceitam essa oferta do amor de Deus, e o amor de Deus lhes liberta, e este amor é expresso através do perdão incondicional, ou então permanecem na condição de servos de seu Senhor. É disso que se trata. Prossigamos lendo os versículos de 9 a 10 agora. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Aqui então está a conclusão desta passagem, que muitas vezes tem sido mal interpretada, como se significasse a inutilidade da ação cristã. Abre aspas, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, e este verbo ordenar referia-se à observância da lei. Aqui Jesus propõe uma alternativa, não impõe, mas oferece uma alternativa. Ou nos tornamos filhos de Deus, portanto totalmente livres para amar e servir, ou permanecemos na condição de servos. Mas quem permanece na condição de servo nunca poderá experimentar a liberdade, a plenitude e a alegria que a comunhão de Deus, que se revela como Pai aos seus, pode manifestar. Após essa reflexão que nos foi proporcionada por Frei Alberto Madi, faço eu as minhas considerações pessoais agora, começando por um trechinho da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, que diz, abre aspas, pois tudo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. O tema proposto pelo Evangelho deste domingo é um dos mais fundamentais e centrais do cristianismo, a fé. Afinal, crer não é aceitar um conjunto de doutrinas, leis, normas, teorias e coisas assim. Crer também nem mesmo é uma espécie de dom concedido por Deus para que acreditemos nele, em sua existência e presença entre nós. E aqui encontra-se a surpresa. Ter fé é saber responder ao dom de amor que Deus oferece, gratuitamente, a todos os seres humanos, e que se expressa de modo mais concreto no perdão sem condições. Portanto, crer em Deus é, antes de tudo, confiar no amor que Ele tem por nós. Agora, os evangelhos não escondem quão pequena e deficiente era a fé dos discípulos e dos apóstolos de Cristo. O próprio Jesus é quem observa que, primeiro, os discípulos não têm fé, mas medo. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 40. Segundo, os discípulos eram descrentes, em grego apistói. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 17. Terceiro, os discípulos são pequenos na fé, ou fracos na fé, em grego oligopistoi. Está em Mateus 8, 26, 14, 31, 16, 8, 17, 20 e em Lucas 12, 28. É admirável que Jesus, no entanto, tece elogios à fé.
Ele tece elogios, por exemplo, à fé do centurião romano, em Mateus 8:10 e paralelos. Ele elogia a fé da mulher cananeia, em Mateus 15:28. Elogia a fé do leproso samaritano, Lucas capítulo 17, versículo 19. Ou seja, os mais próximos dele, que são os discípulos, os apóstolos, não correspondem ao seu amor. Antes, parecem estar repletos de ambição pela fama, pelo poder, que costuma preencher o coração de tantas pessoas neste mundo. Então, essa é uma séria advertência a todos os seus seguidores, a todos os seus discípulos. Eles estão mais à procura da glória e do sucesso pessoais ou do Cristo? Será que nós também não andamos distraídos por mil coisas, a ponto de não mais conseguirmos nos comunicar com Deus? Estamos conectados a tantas redes sociais, a tantos grupos de conversa, a tantas listas de transmissão, que não nos damos conta da nossa falta de fé. Afinal, somos realmente pessoas de fé? Quem é Deus para nós? Nós amamos de verdade a Deus? É Deus quem dirige, quem governa a nossa vida? Sem realizarmos uma experiência íntima e direta de comunicação com Deus, mesmo que pequenina e imperfeita, não podemos dizer que temos fé. Talvez por isso mesmo, tanto se fala de Deus, tanto usa-se o seu nome, dedica-se-lhe slogans e frases de efeito, porém na sociedade não se observa, não se sente a presença cada vez maior do amor, da misericórdia, do perdão e da justiça. Valores maiores do reino de Deus. Pensem nisso. Concluindo então essa nossa reflexão do Santo Evangelho, do 27º domingo do tempo comum, eu lhes proponho esta oração que já começa a aparecer aí na sua tela. Vamos rezá-la juntinhos. Guia meu olhar, Senhor, mesmo que tu experimentes minha fé e me faças andar no escuro, apagando a estrada à minha frente, mesmo que meu passo vacile, faz que meu olhar calmo e iluminado seja uma testemunha viva de que tenho tu em mim e fique em paz. Mesmo que tu experimentes minha confiança, deixando o ar rarear e que eu tenha a impressão de que falta terra sob meus pés, meu olhar lembre a todos que ninguém tem força para me afastar de ti, no seio do qual caminhamos, respiramos, somos. Ainda que tu permitas que o ódio me assedie, preparando-me armadilhas e falsificações, e desfigure minhas intenções, o olhar de teu Filho espalhe serenidade e amor através dos meus olhos. Um beijo no coração de cada um de vocês que nos acompanha sempre e até a próxima ocasião, se Deus quiser.